Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos e vim conversar com vocês hoje sobre a unidade 6 de filosofia, sobre Kant. A filosofia moderna de Kant, que foi um idealismo, né, de 1724 a 1804, nós tivemos o filósofo alemão considerado por muitos o pensador, né, mais influente dos tempos modernos. Ele nasceu, né, em 22/4/1724, em Königsberg, né, teve seus estudos, né, no Colégio Friedrich Kahn, na Universidade de Königsberg, né. Sua docência, inicialmente em aulas particulares, e depois foi nomeado como professor da universidade em 1770. Não se pode duvidar que todo conhecimento se inicia pela experiência, mas qual é o significado dessa experiência? Esse é um pensamento já das ideias modernas, né, de Kant. O conhecimento procede da percepção sensorial, mas não termina aí, segundo, né, a percepção de fenômeno, né, coisas em si mesmas, número e dicotomia. O que é percebido? O que é experienciado? O conhecimento se inicia com a experiência, mas não se desenvolve com a experiência. Então, a experiência, ela começa a despertar no indivíduo o conhecimento, né, sobre aquela vivência que ele está tendo. Mas aqui vem mente transcendental. O problema da natureza do mundo foi deslocado da percepção objetiva do sujeito para a mente transcendental humana e seus limites. Então, o que quer dizer? Que você viver a experiência, você não está ainda maduro o suficiente para descobrir todas as verdades sobre aquela natureza, sobre aquela percepção que você teve. A mente ordena a percepção. A mente percebe os objetos dentro, né, das percepções de tempo e espaço, porque é a única forma pelo qual o sujeito pode se perceber, pode se situar. Então, quando a gente fala na experiência, a gente cita tempo e espaço. Por quê? Porque a gente só consegue se situar dentro daquela experiência, aquela vivência, através desse tempo e desse espaço para se localizar no mundo, né? É assim que o homem vive. O mundo é percebido por percepções sensorial do objeto, formas, né, que a mente se apropria. Conhecer é sensação passiva, compreensão é uma sensação ativa. Sentimentos estéticos, né, é a visão, é o formato, né, do que a gente vê, do que a gente conhece, né? Então, são sentimentos estéticos úteis de prazer e dor, que são obstáculos à razão pura. A epistemologia, né, fala que o conhecimento humano está confinado ao mundo fenomenal, ao mundo construído sinteticamente, que nós experimentamos. Não se pode penetrar além do véu do mundo, ou seja, das coisas que eles mesmos apresentam. Então, o que a gente conhece, na verdade, não é a verdade puríssima, a gente conhece o superficial. É isso que está querendo
que Kant coloca aqui. Então, Kant legitimou o conhecimento no mundo de nossa experiência e exclui o conhecimento da realidade última, de natureza da alma. Então, ele fala na alma através de quê? De uma coisa transcendental, né? E o conhecimento começa, mas não procede da experiência. Então, você conhece, né? E muita coisa que a gente também tem de conhecimento e que a gente também não experimentou. Isso é uma lógica. Como é possível a experiência? Através da classificação do juízo, analíticos ou a priori? Pensamento simultâneo, né? Simultaneamente pelos sujeitos sintéticos, né? A priori. A lógica. Juízos analíticos são vazios, mas são certos, ou seja, você vê um lado da questão e o outro lado da questão. Por mais que isso não tenha sentimento, né, nessa forma de raciocinar, os juízos, eles são corretos, mas eles não são vivenciados. Juízos sintéticos não são vazios, também não são certos, mas são independentes da experiência. Há um conhecimento que se ocupa dos objetos de modo a conhecê-los. Este conhecimento é transcendental. Por quê? Porque é aquilo que você imagina, né? Neste caso. Aqui nós temos experiência, razão, o que é analítico e o que é sintético. O analítico é aquilo que você raciocina, que você pensa, que você procura acertar, é a análise. E o sintético é voltado para o que você vê, para o que você compreende apenas pelo lado visual, né, estético da questão. Então, analítico, casas brancas são casas. Sintético, a casa é branca. Então, ele dá exemplos aqui, né, da análise, né, da fase analítica, e aqui do sintético, modo de conhecer e objeto do conhecimento. Principal livro, né, que Kant criou, foi a Crítica da Razão Pura. Então, ele fala nesse livro da doutrina transcendental dos elementos, a estética, a lógica, a parte analítica transcendental e a dialética. Transcendental é a ideia de uma ciência, algo que não é um objeto nem tampouco é o sujeito cognoscente, senão uma relação entre eles. Então, a ciência, quando fala de quê? Da natureza, quando fala dos aspectos não palpável, né? É transcendental por quê? Porque você não pega, você não é alguma coisa, um objeto. É aquilo que você sente, que você tem a ideia, que a ciência pesquisa, mas que você, na verdade, não pensa, é abstrato. Ele fala em Deus. Aí nessa situação aí, ele coloca Deus como um ser que fala na ciência, porque, na verdade, Kant, ele não dá à religiosidade tanta credibilidade como na época se dava. Então, ele vê que a religião ela tem que ser pensada, ela tem que ser, na verdade, ela tem que ser uma lógica, né? E não apenas um simples crer. Tem que haver uma lógica. Qual é a verdade pura? Qual é a verdade para essa religião? Isso aqui está certo? Ele contesta a Bíblia, né? No caso, ele contesta a Bíblia, porque várias pessoas escreveram a Bíblia também, né? Então, ele contesta alguns ensinamentos que estão ali. Aqui já vem aqui as ideias do aspecto transcendental. Deus, alma, mundo, liberdade e imortalidade. Então, essas são as ideias, né, que são abstratas, são aquelas que a gente não pega
e que são, na verdade, transcendentais, porque são as realidades da alma. Ideias não são representações, são noções que rebaixam a possibilidade da experiência. O conhecimento começa com os sentidos, passa pela inteligência e termina na razão. A função característica da razão é o raciocínio dedutivo. O homem é uma conjunção de dois mundos através do pensamento ético dele. O mundo dos sentidos, né, e o mundo físico, que é o mundo do corpo. Todos os eventos devem ser considerados como determinados por causalidades, porque o mundo da mente e da razão, cujas ações são sujeitas à lei da racionalidade e da moralidade. Então, Kant fala da questão da moralidade, da racionalidade, dos valores morais. Tu deves, consciência moral incondicional. O dever é a expressão da natureza racional do homem, completamente independente dos seus desejos e inclinações. Então, existe que a questão do dever. É o dever moralmente do homem que ele faça, que ele tenha um determinado tipo de consciência moral e atitude moral. Então, é um dever. Então, ele acha que não se deve se inclinar aos desejos, né, fora dessa racionalidade, né, do dever moral. E agir motivado por estímulos externos ou por desejos e inclinações. Atende a uma casualidade. Então, para Kant, o homem ele tem que cumprir o seu dever, né? É uma questão moral aqui. Racionalismo, empirismo, idealismo. Ideia inata, experiência da ideia adquirida, e aqui, idealismo é a síntese mental. Idealismo é nesse sentido, né, tal ocorre especialmente para Kant, a questão da inteligência, objeto do conhecimento, né, depende do sujeito que compreende. Então, é necessário que os termos e formas ideais para que se caracterizem essa subjetividade humana desse idealismo, né? Que especialmente para Kant é uma teoria, né, que se considera através da inteligência. Então, aqui nesse primeiro nível de conhecimento, nós vimos que a sensibilidade ela contribui através do tempo e do espaço para a compreensão, né, da construção do conhecimento. Então, essa receptividade é feita através da faculdade que está equipada aí, né, com todos a organização que, através dessas percepções, a própria mente organizou aquele acontecimento, né, aquele fenômeno. E, através do tempo e do espaço, a gente consegue localizar. Ainda nesse primeiro nível, né, essa primeira fase, esses fenômenos, eles, como eu já falei anteriormente, eles estão dentro das percepções. E esse nível pode se chamar o nível da intuição. Aqui, nós estamos falando do segundo nível, né, o entendimento, a qualidade, a quantidade, né, dos conceitos nessa relação de entendimento. Então, aqui no segundo nível de conhecimento, o ser humano já está conhecendo, na verdade, muito melhor aquilo que ele viu anteriormente através dos fenômenos da percepção. Aqui já temos um juízo sintético, né? Nesse segundo nível de conhecimento. E nessa segunda etapa, o entendimento, então, ele passa a estabelecer entre si uma organização assim, no nível mais superior, né?
que já designa as categorias de quantidade, qualidade, relação de modalidade e a parte estética também do conhecimento. Então, aqui, os juízos sintéticos, eles se identificam na prática como conhecimento científico. Né? O que a gente acabou de falar. Esse edifício, né, a razão, são, no caso, os ideais reguladores, que ficaria completo se Kant não pensasse numa superioridade assim metafísica. Então, essa parte ela está dentro dos ideais de oposição da sensibilidade. Essa parte é a parte mais racional de todo o conhecimento, de um nível científico, e deverá ser conhecida, né, como algo de realmente para se chamar de fenômeno, dentro desse conjunto de regras e princípios. Aqui fala-se do transcendental, né? Uma razão transcendental. A alma, Deus e o mundo. A pensar, né? Então, esse pensamento, ele é um pensamento de conceitos racionais. Então, quando Kant fala que a religião ela pode não ser exatamente o que a gente acha, então é porque a gente precisa, na verdade, pensar, colocar a razão acima da devoção e compreender cientificamente o que é Deus, alma e mundo, através dos valores, né, de conduta, através dos valores morais. É isso que ele quer dizer. Deus aqui em cima, como centro do universo, né? Nós aqui, com a nossa sensibilidade, num tempo e num espaço. É um esquema de processo aqui de conhecimento de Kant, né? Ideais reguladores, a alma, Deus e o mundo, os conceitos racionais, o entendimento, a qualidade e a quantidade desses conhecimentos, a sensibilidade que nos dá a percepção de alguns fenômenos, né, da natureza e, na verdade, a razão acima de tudo isso. Então, eu acho que essa é a principal mensagem de Kant, né? É justamente a questão do entendimento, do conhecimento e da razão. Acima a lógica, acima de qualquer religiosidade. Então, é pensar no que é transcendental de uma forma lógica, objetiva, através da razão, né? E criando no homem os deveres morais, né? Para que ele possa alcançar, na verdade, essa razão, né? Nos conceitos aí racionais. Eu espero que eu tenha ajudado. O meu abraço e até a próxima videoaula.